Olá, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, seja bem-vindo. Estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Nós já vimos várias passagens, várias histórias que Humberto de Campos nos trouxe dos arcanos espirituais, narrando momentos dos discípulos com Jesus, os seus ensinamentos, não é? Aqueles momentos tão bonitos. Então, se você não conhece os capítulos anteriores, busque no offline, assista e acompanhe conosco daqui para frente. Nós estaremos hoje entrando no capítulo 21 e falando sobre a lição da vigilância. Fique conosco, eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Suíço. Como vai, André? Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com esta alegria que a Solange sempre fala que nós retomamos a leitura e comentário deste livro tão bonito, o livro Boa Nova. Aquelas histórias que Jesus deixou e que, infelizmente, não foram escritas, não foram grafadas na sua beleza completa. Apenas a tradição oral é que foi fazendo com que nós tivéssemos alguns relances dos ensinamentos. Mas graças a Humberto de Campos, no plano espiritual, estes arquivos estão completos e nós podemos então acompanhar com todos os detalhes essas passagens tão bonitas que Jesus ensina aos seus discípulos. E é isso que nós vamos fazer agora no capítulo 21, a lição da vigilância. Você vai acompanhar conosco aí na tela a leitura que a Solange vai começar a fazer. Vamos lá? Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, Jesus reuniu os 12 discípulos com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Nós estamos vendo aqui nesse primeiro parágrafo que Humberto de Campos se refere que já estava próximo o fim da jornada de Jesus. O termo é fim, o ponto final. Jesus está então começando a preparar os discípulos para aquele momento em que eles vão ficar sozinhos. E é isso que Humberto de Campos estará conversando com a gente neste capítulo. Vamos dar seguimento a essa leitura. Naquele crepúsculo, naquele final de tarde de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: E que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte, terão eles compreendido a substância das minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades que acreditavam ser o mestre, o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleofas, contou aquilo que havia ouvido dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhes as observações com o habitual carinho e perguntou: Os homens se dividem nas suas opiniões, mas vocês, estes que têm comungado, que têm convivido comigo todos os instantes, quem dizem que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Você é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E Jesus, envolvendo-o num amoroso sorriso, lhe disse: Bem-aventurado é você, Simão, porque não foi a carne
que revelou isso, essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, você entregou a Deus o coração e falou a sua voz. Bendito sejas, pois começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina, no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu lhes esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a lhes confundir o entendimento. Por intermédio da palavra de Simão, vocês tiveram a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas, perdidas, do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas, aquelas moedinhas que foram perdidas do tesouro do nosso Pai. E qual o pegureiro, o pastor, que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil, ao dono daquele curral onde as ovelhas ficam recolhidas? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. É necessário o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça, e eu não fugirei ao testemunho. Havendo pequena pausa na sua locução, Felipe aproveitou-a para interrogar emocionado: Mestre, como pode ser isso se você é o modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio às suas obras de amor e de sacrifício? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: Vim ao mundo, Felipe, para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade senão aquela que corresponda aos sábios desejos daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação, instituindo na terra a luta perene contra o mal. Tenho que dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando são seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Você acredita que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia, estando ele em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se desse redemoinho destruidor. Nunca tão só com conselhos, palavras ou exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, dividindo com ele os mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais gravado em seu peso, se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto,
vai se tornar suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar o peso nas curvas do caminho. Os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou. Os apóstolos ficaram surpresos. Interessante, até aqui nós temos muito material que nós poderemos meditar sobre. Porque primeiro estamos vendo que Jesus domina este plano, não é? Este projeto. Ele sabe que desde antes, e ele faz referência a isso, Solange, desde antes, que há um plano que está sendo executado por todos os precursores. E todos os precursores vieram dizendo que viria um Messias, que viria ensinar coisas e que esse Messias traria informações sagradas da ordem de Deus e que ele seria trucidado, seria submetido a todas as injustiças. Então, quando você observa isso, você já vê que o que Jesus está dizendo é que ele sabe que aqueles seus amigos vão estar ali decepcionando-se com o destino do Senhor. Eles estão com a mente voltada para uma grandeza, uma vitória da mensagem de Jesus sobre aquele mundo estranho, mesquinho. Por isso que eles estão empenhados. Porém, o que vai acontecer nesse primeiro embate é uma derrota aos olhos do mundo. Jesus, então, dando sequência a toda uma história planejada de edificação sábia, com o controle de cada um das etapas, ele sabe por aquilo que tem que passar e sabe da fragilidade de cada um que está ali. Primeiro, então, ele começa perguntando aos discípulos o que as pessoas dizem que ele é. Tem uma ideia, você, de que o que Jesus estava querendo fazer com os discípulos é que os próprios discípulos avaliassem o grau de profundidade da mensagem de Jesus. Então, como você vê, todos os discípulos, Solange, disseram que Jesus era alguém que já tinha vivido antes, não é? Alguns diziam que ele havia sido Elias, outros diziam que ele era o João Batista e até mesmo o profeta Jeremias. Quer dizer, são precursores que vieram trazer a notícia. E nessas respostas nós vemos o quê? Quando falam que ele foi Elias, Elias vivera 850 anos antes de Jesus. Havia vivido no deserto, havia vivido isolado, fugindo de uma rainha, Jezebel, que era uma rainha que o perseguia. E ele havia morrido no deserto e tinha sido levado num carro de luz, segundo conta a tradição bíblica. Num carro flamejante. E que Jesus seria então esse mesmo espírito. Você já viu aí que a ideia do povão era que Jesus tinha renascido. Porém, logo depois, o outro fala que Jesus, o povo dizia que Jesus era João Batista. Mas veja só, João Batista tinha sido decapitado fazia pouco tempo. Ou seja, João Batista era primo de Jesus, tinham nascido mais ou menos na mesma época. E eles se encontraram. Eles eram parentes. Como podia Jesus ser o mesmo João Batista? Para vocês terem uma ideia, como o povo não entendia direito o meandro da reencarnação, mas eles acreditavam que um espírito pudesse retomar um corpo, tanto que falam que ele foi João Batista. Outros diziam que ele era Jeremias, um outro profeta que já havia morrido muito tempo antes. Então, todo o povo já estava acostumado à ideia da volta do espírito ao corpo. Isso só é possível, como nós encontramos na doutrina espírita, pela reencarnação. Agora, Jesus quer saber a opinião deles. Essa é a opinião do povo. Falam todo tipo de coisa. E vocês, o que vocês acham? Porque vocês convivem comigo, vocês veem o que acontece, vocês estão vivenciando tudo o que eu vivencio. O que vocês pensam? Né? Quem sou eu? O que sou eu? E aí, Simão diz a ele que ele é o Cristo. Tu és o Cristo, o Salvador. O Filho do Deus vivo.
filho do Deus, não é o Deus, ele é o filho de Deus vivo. Ele tem uma visão. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui, que Jesus confirma, é que Simão, ele é intuído por um espírito superior, pela mente divina. Ele é médium nessas circunstâncias. E é por isso que Jesus diz a ele: Simão, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi nem a carne que te revelou essas verdades. Você não ouviu de ouvido de alguém, não foi a boca de alguém que te deu uma opinião, foi meu Pai que está no céu que fez você falar. Este é um instante em que a mediunidade do ser humano, Simão, faz com que ele possa intuir a verdade, do jeito que ela é, intuire, a verdade que vem de dentro. Dentro está ela, posta. Então ele não achou a opinião de uma pessoa interessante e a repetiu. Ele está afirmando um fato que foi Deus que através da sua boca revela isso. Jesus usa essa expressão, foi Deus que te revelou. Porém, na verdade, nós sabemos que pode haver sido uma entidade superior, um espírito que estava ali amparando todos eles naquele esforço de aprendizagem. Ou até mesmo a interferência mental do próprio Jesus, que ajuda Simão a responder aquilo que Jesus estava buscando para esclarecer os outros. Jesus, então, com esta fala de Simão, a qual ele chancela, ele assume: eu realmente sou o pastor. Eu vim recolher as ovelhas perdidas. Ele assume nisto que ele realmente é enviado do Pai. E a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. Porém, o pastor tem que trabalhar pelas ovelhas. E ele tem que sofrer para que as ovelhas estejam reunidas no redil. Ele tem que se expor. E é isso que vai acontecer com o pastor. Então, vocês precisam se preparar, uma vez que vocês entendam que eu sou o enviado de Deus, o Messias que havia sido prometido. Vocês sabem que o Messias ou o pastor estão submetidos aos que são os donos do rebanho. Eles não são os donos, ele apenas pastoreia. O dono é aquele que é o dono do redil, da fazenda, do local. Então a ele eu tenho que prestar contas. E se é necessário que o pastor sofra para que o rebanho esteja protegido, me cumpre fazer a vontade do meu Pai. Eu estarei fazendo isso. Porém, o que acontece? Quando ouvem esta fala de Jesus, um dos discípulos, talvez expressando a indignação ou o medo dos outros, diz: Senhor, quer dizer, então, esse vai ser o prêmio que você vai receber, que os que são bons recebem, é isso? Fazem o bem e depois acabam padecendo? Depois de tanto amor, de tanto sacrifício, de tantas coisas que o Senhor fez pelas pessoas, é esse o prêmio? É isso que o Senhor vai receber? É isso que Deus quer? Que o Senhor sofra? Parece uma derrota, não é? É isso que Jesus está trabalhando neste momento. É a mente pequena daqueles indivíduos que estavam querendo imaginar que estavam trabalhando num projeto de sucesso, de grandeza, de poder, e agora vamos ser nós os que vamos comandar. Mas Jesus não está fazendo isso. Jesus está dizendo: eu vim aqui, Felipe, para ajudar os ignorantes a se tornarem melhores, para ajudar os bandidos a deixar de ser bandidos. Como que eu poderia fazer estas coisas se eu não estivesse submetido ao que eles são? E então Jesus dá o exemplo, que aqui é muito interessante, daquele homem que está morrendo afogado. Do náufrago. O que adianta? Você tem um amigo que está morrendo afogado lá no meio do mar. Adianta você estar na praia e falar: fulano, cuidado, segura força aí! Força que Deus vai te ajudar. Bate um braço depois do outro. Bate a perna para você não afundar. Você está lá na praia tranquilo? Não, assim não adianta. Você tem que entrar no mar, você tem que ir atrás dessa criatura, ajudá-lo, buscá-lo, puxá-lo, trazê-lo para a segurança. É isso que Jesus está dizendo. Você tem que lutar junto, estar junto dessa pessoa que está sofrendo. Alguém que fica criticando o outro por estar fazendo um trabalho que é pesado, mas não está sendo tão assim bem sucedido, não está ajudando, só está criticando. Agora, se ele desce do pedestal e vai lá, vamos fazer junto. Você pega aí que eu pego aqui, a gente levanta o peso e vai junto.
esse está ajudando. É o que Jesus está fazendo. Só que para ele fazer isso, ele tem que sujar a mão, ele tem que suar, ele tem que se esforçar. Porque se ele só ficar dando palpite, em nada. Ele apenas vai irritar o outro que está tendo que trabalhar. Não adianta você ter... As palavras podem ser muito justas, muito corretas, mas não adianta você só ter a palavra se você não tiver a chancela, ou seja, aquele selo que chancela a sua atitude. É a sua atitude que vai realmente dar essa força, esse embasamento àquilo que você está dizendo. Jesus está dizendo que somente fazendo é que a mensagem que ele está pregando pelos seus exemplos vai realmente penetrar nas pessoas. Porque, como o velho ditado costuma dizer, de boas intenções o inferno está cheio, não é mesmo? Só de intenções. E não acaba por aí não, porque Jesus continua. E nós vamos ver isso no próximo bloco. Fique conosco, nós faremos um breve intervalo. Até daqui a pouco.